Bom, esse é o vídeo para disciplina de Programação Orientada a Objeto sobre o padrão de projetos DAO, o Data Access Object. Meu nome é Wellington e esse vídeo pode ser usado no Centro Paula Souza para as aulas de quaisquer disciplinas que sejam. Bom, o que é o DAO, o Data Access Object? É um padrão de projetos que utiliza o método de acesso ao arquivo de banco de dados do Java. Esse método de acesso a arquivos do banco de dados é conhecido como Java Database Connectivity, ou JDBC. O DAO serve principalmente para separar a parte lógica de business, de negócios, do sistema da parte que acessa o banco de dados em si. Ele evita, com isso, o acoplamento da área de código, que gerencia o banco de dados, com a área que lida com os processos de negócio do sistema em si, do sistema em Java, no caso. Ou seja, ele faz com que a parte de business fique mais longe, que não conheça exatamente como que as conexões são feitas com o banco de dados. Isso faz com que, se for preciso mudar o banco de dados, não haja grandes problemas, não precisa alterar muita coisa dentro do sistema. Essa separação, como eu acabei de dizer, permite aos desenvolvedores alterar o próprio provedor de banco de dados sem modificar o código Java que utiliza o banco. Por exemplo, um projeto que utiliza o banco de dados Oracle precisa alterar o provedor de banco de dados para um da Microsoft. Se o banco de dados está acoplado na área de business, não vai ser tão fácil mudar o sistema. Isso pode gerar vários erros, caso o sistema não use o padrão de projetos DAO, O projeto precisará ser todo alterado, todo mudado por conta disso, por conta de que o banco de dados está integrado no sistema que lida com o negócio. Os sistemas gerenciadores de banco de dados mais comuns já vêm com drivers do JDBC para tornar esse processo até mais fácil. E também existem muitos drivers independentes disponíveis no mercado, caso use algum outro sistema gerenciador de banco de dados que não esses mais comuns. É possível encontrar drivers para esses sistemas independentes. Quais são os principais componentes da estrutura do DAO? O DAO tem o Driver Manager. O DAO utiliza Connections, Statements, Prepared Statements. Ele tem Result Sets e ele gera SQL Exceptions. Vamos começar pelo Driver. O que seria esse Driver? O Driver é um dispositivo que fica disponível, para o DAO para ele realizar a conexão com o banco de dados em si, por meio de um objeto. Esse objeto é estático e ele é chamado de getConnection. Por quê? Porque ele realmente pega a conexão com o banco de dados. É ele que vai pegar um caminho e vai até o banco de dados e falar, banco, eu quero que você faz isso, isso e isso. Quais são os parâmetros que precisa usar para esse getConnection poder encontrar o banco de dados certo? É host, que é o hospedeiro,
que é onde o banco de dados está, o sistema que ele está, a porta e esquema, e o usuário e a senha. O usuário e a senha para acesso ao banco de dados. As connections. O que são essas connections que o DAO usa? Normalmente uma connection vai ser justamente o código em SQL. Esse código vai estar dentro de uma variável de texto. Essa variável de texto vai poder ser usada tanto em statements como em prepared statements para eles irem até o banco de dados por esse caminho, pelo caminho gerado no driver. Eles vão até o banco de dados usando essa connection, que é justamente um comando em SQL. No DAO, a conexão é a parte-chave da estrutura. Por quê? Porque sem ela, simplesmente não é possível separar a parte do banco de dados da parte de business. Ela é tão vital para o DAO que ela até ganha uma classe própria. Dessa forma, fica muito mais fácil mudar, se for preciso, o caminho, a porta, ou então até mesmo de banco de dados. Porque ela vai ficar muito mais facilmente acessível. O statement é uma instrução que é executada no banco sem passagem de parâmetro nenhum. Por exemplo, quando é preciso fechar uma conexão no banco de dados, se usa um statement. Agora, um prepared statement, ele é uma conexão com o banco de dados direta, que passa parâmetro e que realiza ações dentro do banco de dados. Por exemplo, quando preciso enviar um código em SQL para abrir um arquivo, para inserir um arquivo, para excluir um arquivo, é interessante a gente usar um prepared statement. Por quê? Porque ele é preparado para não permitir injections no SQL. Injections são trechos de código que são inseridos na leitura de arquivos de banco de dados por, digamos, hackers que conhecem o sistema, conhecem a estrutura, estão mal intencionados de alguma forma. O prepared statement consegue evitar esses injections, diferente do statement, que já não lida tão bem com isso. Ele já é mais vulnerável a injections. E a gente tem o result set. Entre outras coisas, ele pode ser usado quando é preciso fazer consultas no banco de dados, mas sem abrir o banco de dados para poder ver a consulta que foi feita lá. Por exemplo, a gente pode enviar um comando em SQL para o banco de dados que ele, no prompt, vai mostrar todos os conteúdos que estão nele. Porém, se a gente não quer ficar no prompt toda hora, cada vez que faz uma consulta para mostrar, a gente pode usar o result set, que ele já traz na própria tela do Java as informações que a gente precisa. Como que ele faz isso? Ele usa métodos como o getString ou getInt. O retorno desses dois, cada um vai ser do seu respectivo tipo. O de string vai vir como string e o inteiro vai vir como inteiro. Porém, a gente vai enviar sempre string. Ele vai retornar o dado de uma coluna com nome específico, ou seja, ele vai buscar sempre por colunas. E o SQL Exception, né?
é um erro que ocorre no SQL, vindo do Java. Por exemplo, quando a gente tenta passar um caminho que não está lá, ele vai dar um SQL exception. Por quê? Porque é um erro de código SQL que a gente mandou errado pelo Java. Nesse caso, quando ocorre tal tipo de erro, a gente pode, se tiver em um nível mais acima, tratar com try catch. Ou então, se estiver no nível mais profundo, a gente joga para o nível mais para cima possível, como a gente faz isso usando o throws. É uma observação. É aconselhável lançar os erros de camadas mais profundas do sistema para serem tratados nas camadas mais próximas do usuário. Por quê? Porque é ele que vai conseguir tratar esses erros mais facilmente e ele também vai conhecer esse erro, vai conhecer o que deu errado. Ele vai poder tratar da melhor forma possível e não só ficar em um jeito processual, contínuo, seguido, igual um sistema faria. Ele vai poder tomar outras medidas fora do sistema em vista daquele erro. Como funciona a estrutura do DAO? O DAO ele tem uma interface que a gente implementa ela. Essa interface do DAO, que depois vira uma classe que implementa os métodos, ou seja, a classe em si, ela vai acessar uma conexão com o banco de dados e vai gravar no banco de dados o objeto que o utilizador passou para o DAO. Então, o DAO é justamente isso, é um meio caminho entre o cliente, né, a classe cliente, e o banco de dados. Ele vai usar a connection, né, para gravar o objeto que o utilizador passou para ele. E aqui estão as referências bibliográficas. Agora a gente vai passar para a parte de código.